aí, pessoal, prontos para voar? Gente, no vídeo de hoje eu finalmente trouxe a continuação da minissérie daqui do canal, que é Gêneros e Subgêneros Literários. E hoje o gênero a ser falado será o gênero de romance. Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e seguir o Mil e Uma Página nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, pessoal, o gênero de romance, normalmente, os livros desse gênero possuem histórias mais intensas e mais extensas também, sendo assim, há um maior detalhamento nas ações. Além também da possibilidade de ter diversos personagens. E esses personagens, eles estão vivendo constantemente em diversos conflitos ou situações dramáticas. E os livros desse gênero normalmente possuem uma sequência de tempo muito ampla. E uma de suas características mais marcantes é a proximidade com a realidade, podendo este gênero ser fictício ou simplesmente mesclar entre a realidade e o que não é real. E vamos para os subgêneros desse gênero. E o primeiro subgênero, gente, é o romance clássico, que são os livros contemporâneos dos séculos em que ele foi escrito, em que eles foram escritos. Eles são atemporais e, com isso, eles atravessam gerações. Porém, não perdem o seu valor. E o exemplo que eu coloquei aqui para vocês foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu já li esse livro, eu já falei bastante sobre esse livro aqui no canal. Se eu encontrar o vídeo em que eu falo sobre ele, eu vou deixar aqui nos cards passando pra vocês, tá, gente? Porque eu não lembro em qual vídeo que é, mas eu vou tentar procurar. E um outro exemplo desse subgênero é um clássico bem conhecido, que é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu não tenho esse livro físico, então vou ver se eu deixo passando aqui a fotinho desse livro, tá? O próximo subgênero é o romance histórico, gente. Muita gente confunde os clássicos e os históricos, até mesmo os de época, mas são três subgêneros diferentes do romance. Os históricos, eles narram fatos da história humana, Eles utilizam personagens fictícios para assim prender a atenção do leitor, mas eles utilizam fatos reais da história, como plano de fundo, para assim construir o enredo. E os livros desse subgênero, eles são ambientados em um período anterior à década de 1950. E os exemplos aqui que eu separei para vocês foram O Guarani, de José de Alencar, vou deixar a foto passando aqui para vocês. Tem também As Minas de Prata, também desse mesmo autor. O próximo subgênero é o romance de época, que pra mim, gente, entre esses três que eu já mencionei, eu gosto bastante do romance de época. E a diferença principal entre os romances de época são que os autores, ou autoras, são do nosso tempo. Elas vivem no século XXI e elas escrevem livros retratando meio que um romance idealizado, Pois elas não viviam, nos séculos XVIII ou XIX, que normalmente esses livros se passam entre esses séculos, para conhecer de fato como acontecia naquela época. Grandes partes dos livros desse gênero retratam a vida londrina no período vitoriano, mostrando assim a fragilidade da mulher, os casamentos arranjados, diferença entre as classes sociais, que era muito presente na época. E esses são só alguns fatos, alguns fatores que sempre estão ali presentes em um romance de época. E os exemplos que eu coloquei aqui para vocês, também há grandes autoras desse gênero, desse subgênero, bem conhecida. E uma delas é a Julia Quinn, tá? Vou deixar passando aqui para vocês a série de livros de Os Bridgertons, que está fazendo bastante sucesso por conta da série da Netflix que lançou há pouco tempo. Eu ainda não tive a oportunidade de ler essa série, mas eu já li a série dos Roxbys, que é dessa mesma autora, tá? Que o primeiro livro é Uma Dama Fora dos Padrões. O segundo é Um Marido de Faz de Conta. O terceiro é Um Cavalheiro a Bordo. E o quarto, se não me engano, que lançou também há pouco tempo, eu não tenho ele físico ainda,
mas é Uma Noiva Rebelde, vou deixar a capa passando aqui pra vocês. E outra autora muito conhecida desse subgênero também é a Tessa Dare, que é a autora da série Spindle Cove, acho que é assim que se pronuncia, e eu tenho esse livro aqui dessa série, que é o terceiro, que é A Dama da Meia-Noite. E o penúltimo subgênero desse gênero é os romances adultos, né? Que no Brasil são popularmente conhecidos como romance hot. E como o nome já diz, são livros que tratam de histórias eróticas e que não são recomendados para menores de 16 anos. E tem como exemplo a trilogia dos 50 Tons de Cinza, vou deixar as capas passando aqui pra vocês. E um outro exemplo também é o Mr. Romance, né, o Senhor Romance, vou deixar a capa passando aqui pra vocês também. E o último subgênero desse gênero, o romance de banca, que são as publicações em formato de edições de bolso, ou edição econômica, também conhecida. E tem esse nome pois na época só eram vendidos em bancas de jornais. E as histórias desse subgênero normalmente mescla entre romance adulto e romance de época. Então ele seria basicamente um subgênero dentro de um subgênero. Olha que incrível! Gente, vou deixar as capas de alguns romances de banca passando aqui pra vocês, porque eu não cheguei a pesquisar um título específico, então vou deixar várias aqui, né? Vou tentar deixar o máximo que eu conseguir aqui pra vocês. E, gente, pra mim, esse subgênero é o que mais tem capa feia, gente. Sinceramente, eu acho as capas desses livros muito feias. E foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar aqui no crescimento do canal e até o próximo vídeo. Tchau!